só aqui 2 minutinhos da praxe. Ok, então, bem-vindos a mais um webinar que a Crow tem vindo a fazer. Este webinar tem a ver com o tema do canal de denúncias, como sabem. O nosso objetivo é abordar isto de uma forma muito prática, de forma que vocês consigam retirar daqui ensinamentos e ideias muito claras sobre esta nova obrigação legal que as empresas têm que obedecer, determinadas empresas, mas aqui um bocadinho já vou entrar em detalhes. Só uma nota também sobre estes webinars que temos vindo a realizar do Crow Talk. Portanto, tem vindo a cobrir temas da atualidade, que nós achamos que têm bastante interesse para o tecido empresarial português. E só como curiosidade, nos últimos fizemos foi sobre um webinar sobre a sustentabilidade nos negócios, a ESG e a nova legislação europeia. Um foi sobre a automação de processos com os robôs digitais, os famosos RPAs, ou Robotic Process Automation, para automatizar e obter melhores resultados nas empresas. Tivemos um sobre a parte do burnout, quiet quitting e esgotamento profissional, também teve bastante sucesso. E um sobre a tendência, riscos e desafios ao nível da segurança e da cibersegurança. As gravações destes eventos estão no nosso site, tem lá uma opção que diz mesmo eventos, portanto é só ir lá e que podem depois rever pela primeira vez essas gravações. Pronto, sobre a Crow, eu creio que vocês todos já conhecem ou tiveram a oportunidade de ver no nosso site. Obviamente, se tiverem alguma questão, alguma necessidade específica, estamos ao vosso dispor, não vou estar aqui a explicar o que fazemos. Retomando ao nosso webinar de hoje, os nossos convidados especialistas nesta temática são a Marta Duarte, que é sócia e trabalha na área de contencioso de arbitragem da Sociedade de Advogados CCA. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Marta. Temos a Francisca Barbosa da Costa, que lidera a equipa da Whistleblower Software em Portugal. Também muito obrigado por ter aceito este convite. E depois temos o nosso colega, o João Silva, que é o Associate Partner da área da sustentabilidade e ESG da Crow, que será ele precisamente a pessoa que irá moderar esta conversa com as nossas convidadas. Portanto, eu daria que da minha parte está concluída e ia passar a palavra ao João, e espero que tenham um excelente webinar com muitos ensinamentos e ideias muito práticas para implementar. Obrigado e até já. Muito bem, obrigado, Paula. É um gosto estar neste webinar também, sobre um tema que é bastante atual. Eu tenho aqui a tarefa de lidar com os temas da sustentabilidade e ESG, e portanto lidero essa área na Crow Portugal, e obviamente que nós estamos aqui preocupados em lidar com os temas ambientais, sociais e governance, da forma como eles podem contribuir para o desenvolvimento sustentável. E os temas de governance, em particular, são temas muito importantes nas empresas, porque acabam por ter que ver com o funcionamento da própria estrutura de comando, com todas as políticas e procedimentos e sistemas de gestão que acabam por regular o funcionamento das empresas, e com a gestão dos riscos e de compliance, nomeadamente, que são fatores essenciais para que tudo funcione de uma forma correta nas empresas. E este tema do whistleblowing e dos denunciantes surge aqui completamente dentro desta área do governance das empresas, quando, no fundo, as empresas têm que obedecer aqui a um conjunto de regulações que os Estados acabam por ir criando para garantir que a economia funciona de uma forma regulada, o ambiente é devidamente protegido em termos
biodiversidade e de poluição e do tipo de coisas, e em termos sociais também o Estado normalmente tende a proteger os direitos humanos, evitar que existam situações de trabalho infantil ou trabalho escravo. Portanto, há aqui uma série de situações que são reguladas e quando as empresas, de facto, não cumprem com esse tipo de critérios e de regras, é normal que possam haver denúncias e é muito desejável até que possam existir denúncias. E muitas vezes essas denúncias podem ser inibidas porque os colaboradores de uma determinada entidade podem sentir-se de facto o elo fraco nessa relação que têm com a entidade e podem não avançar com essa denúncia. Mas é evidente que este tipo de infrações ou de situações fora da lei e fora do normal acabam por prejudicar toda a sociedade e até o planeta como um todo. E, portanto, é neste âmbito assim mais genérico que nós temos este tema a surgir e cada vez mais, vocês veem as notícias todos os dias, em que cada vez mais há situações de denúncia, quer de corrupção, quer de situações de assédio, e outras situações até ambientais também. É muito importante que exista de facto este tipo de ferramenta e este tipo de meio que permita aos colaboradores de uma empresa fazerem uma denúncia de uma forma, no fundo, confortável e sem o receio de que possa daí existir algum tipo de retaliação por parte da entidade visada. E pronto, é neste contexto, no fundo, que surgem aqui, aliás, uma série de enquadramentos legais que a Marta já vai fazer, a nível dos regulamentos de prevenção da corrupção e outros, a diretiva que depois deu origem à proteção de denunciantes é mais uma ferramenta mais específica que surge nesse âmbito do combate à corrupção. E, portanto, a nossa conversa hoje será exatamente sobre estes temas, sobre a forma de implementar, porque a lei já está cá fora, de facto, já existe, esta lei já foi publicada, se não me engano, no ano passado, e, portanto, o regime sancionatório já está em vigor desde há algumas semanas, e, portanto, é um tema que é premente, porque existem aqui obrigatoriedades, há aqui um conjunto de regras que definem as entidades que têm que obedecer, e são regras que têm que ser cumpridas, porque se houver fiscalização, de facto, pode haver também sanções e coimas, e isto é algo que as empresas também devem querer evitar, até por questões não só económicas, mas também reputacionais. Mas pronto, eu dei aqui esta introdução e gostava, se calhar, de passar primeiro à Marta para explicar todo o entorno mais jurídico e mais regulatório deste tema, e depois temos aqui também a Francisca, que nos vai falar mais dos aspectos da implementação e dos aspectos mais práticos de como é que nós conseguimos cumprir com todos os requisitos da lei através de uma plataforma eletrónica. Porque a tecnologia, no fundo, depois acaba por ser também aqui um elemento fundamental para conseguirmos cumprir com todos os requisitos. Portanto, vamos passar então a palavra às nossas convidadas. Marta, podemos avançar? Podemos, sim, senhor. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui. Obrigado à Crow, obrigado ao Paulo e ao João por estas introduções. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã para uma pequena apresentação. Eu penso que já estarão a ver. Certo? Pronto. Basicamente, incumbiram-me da tarefa, no fundo, de tentar aqui explicar o que é que a lei diz sobre isto do canal de denúncias e dar aqui também alguns elementos práticos de como o implementar de acordo com a lei, e é isso que eu vou tentar fazer sem vos maçar muito. Em primeiro lugar, eu queria vos dar aqui
algum contexto do regime geral da prevenção da corrupção, onde de alguma forma também aparecem este regime geral de proteção dos denunciantes, em que temos, no fundo, 2 diplomas que são essenciais para esta matéria, que é o Decreto-Lei 109 e a Lei 93. O Decreto-Lei 109 vem-nos dar o regime geral de prevenção da corrupção e infrações conexas, e a Lei 93 é aquela que transpõe a Diretiva Europeia e que nos vem dar o regime geral de proteção dos denunciantes. Apesar de, no fundo, este webinar ser dirigido ao regime geral de proteção dos denunciantes e as obrigações da empresa a este nível, eu não podia deixar de trazer aqui também o regime geral de proteção, o regime geral de prevenção da corrupção. Isto porquê? Porque, apesar de serem 2 diplomas diferentes, a verdade é que o regime geral de prevenção da corrupção, ele próprio diz que as empresas com 50 ou mais trabalhadores passam a ser, no fundo, obrigadas ou devem passar a dispor de alguns instrumentos de compliance, que são o Plano de Prevenção de Riscos, Corrupção e Infrações Conexas, um Código de Conduta, um programa de formação e um canal de denúncias. Portanto, e é por esta via que, de alguma forma, estes 2 diplomas estão relacionados, porque o canal de denúncias, ou o regime geral de proteção dos denunciantes, acaba também por ter influência no regime geral de prevenção da corrupção. Claro que o regime geral de prevenção da corrupção está dirigido e focado na corrupção e infrações conexas, ao passo que, conforme já vamos ver, o regime geral de proteção dos denunciantes abarca temáticas para além da corrupção e das infrações conexas. Mas isto era só para conseguirmos ter aqui uma visão geral dos diplomas relevantes nesta matéria. Depois também vamos ver aqui, que também vamos referir mais adiante, o regime geral de prevenção da corrupção está dirigido para empresas com 50 ou mais trabalhadores. O regime geral de proteção dos denunciantes também está dirigido a estas empresas, mas, como eu também já vou explicar mais adiante, além destas, existem outras que, consoante o tipo de atividade, podem ser obrigadas a ter o tal canal de denúncias. E agora, entrando especificamente, então, no regime geral de proteção dos denunciantes, aqui a primeira nota que eu queria dar era o que é que, para efeitos da lei, é considerado infração. E aquilo que vocês veem neste slide, portanto, são as matérias que a lei diz que qualquer infração a estas regras, nestes âmbitos, é infração para efeitos do regime geral. Temos aqui a contratação pública, os mercados financeiros, prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, proteção do ambiente, saúde pública, portanto, estes. Só que o elenco que eu pus aqui é meramente exemplificativo, porque se nós formos ver o regime geral, ele tem outras matérias que são relevantes para efeitos de infração, como, por exemplo, segurança e conformidade de produtos, a segurança de transportes, por exemplo, proteção de radiações e segurança nuclear, a segurança dos alimentos, a defesa do consumidor e também a criminalidade violenta e altamente organizada, que remete para a Lei 5/2002, onde nós vamos encontrar a corrupção e as infrações conexas. E, portanto, também por esta via, o canal de denúncias é obrigatório para efeitos de crimes de corrupção. Depois, agora a pergunta que se coloca, ou a primeira pergunta que se coloca é, então, se a lei tem determinadas matérias elencadas e só essas é que são consideradas infração para efeitos do regime geral de proteção dos denunciantes, devo eu ou não, enquanto empresa, restringir o meu canal de denúncias a essas matérias ou devo admitir que no canal de denúncias caiam outras matérias para além daquelas que estão na lei? Isto porque, por exemplo, matérias como assédio no âmbito laboral não fazem parte do elenco que consta
consta da lei. Mas não deve a empresa admitir que também se apresentem denúncias a esse nível. Não deverá a empresa admitir que, tendo políticas internas, como um código de conduta ou outro tipo de políticas internas, que deva ser permitido a apresentação de denúncias também a este nível, indo também para além da lei? Isto vai ser uma opção de cada empresa. No entanto, a verdade é que, pelo menos na minha opinião, devem ser admitidas denúncias de qualquer tipo de infração. Seja uma infração à lei, nas matérias que estão lá indicadas, seja uma infração à lei em outras matérias que não estão lá indicadas, seja o incumprimento das políticas da empresa. Isto porquê? Porque o facto da empresa conseguir tomar conhecimento em primeira linha de uma infração que estiver a ser cometida, independentemente da matéria, permite atuar da melhor forma, e atuar da melhor forma internamente, sem que esta questão possa resvalar externamente. Portanto, na minha opinião, tudo o que eu possa tratar internamente é sempre melhor do que eu ter de tratá-lo externamente. E daí, na minha opinião... Marta, eu peço desculpa por interromper. Isto tem a ver mesmo com aquilo que é a denominação deste tipo de canal, que é o canal de denúncias interno, correto? Exatamente, exatamente, é interno, ou seja, é um canal da própria empresa onde são recebidas denúncias sobre o que se passa na própria empresa e ao nível da própria empresa. E, portanto, é sempre mais benéfico saber-se o que se passa dentro e conseguir-se resolver dentro do que irmos ter que resolver externamente ou que seja uma situação que resvale externamente. Claro que, como já vamos ver, pode haver situações de determinadas denúncias que não há outra hipótese do que também serem tratadas ao nível das autoridades competentes. Mas, se calhar, muitas podem ser tratadas internamente e isso é sempre mais benéfico para as empresas. Depois, o que é que pode ser objeto de denúncia? Isto também só para vos dar uma noção. Podem ser infrações que já tivessem sido cometidas, que estejam a ser cometidas no momento em que é apresentada a denúncia, que possam vir a ser ainda cometidas, ou seja, que haja uma suspeita que se vai cometer uma denúncia, sendo que esta suspeita, o que a lei diz é que seja razoável de prever, ou seja, o denunciante, quando apresenta a denúncia, dizendo que muito provavelmente vai acontecer determinada coisa, tem que ter alguma base razoável para o dizer. Ou então, também pode ser objeto de denúncia tentativas de ocultação de infrações. Agora, outra questão também que se coloca é, quem é que pode denunciar? E aquilo que eu vos coloquei aqui foi o conceito de denunciante. Pode ser qualquer pessoa de uma determinada entidade que queira divulgar uma infração com fundamento em informações que obtenha no âmbito da sua atividade profissional, independentemente da natureza dessa atividade ou do setor. Ou seja, aqui parece-nos que pode ser denunciante, no fundo, qualquer pessoa que tenha algum tipo de ligação à empresa e que tenha conhecimento dos factos no âmbito da sua atividade profissional. E aqui podemos estar a falar de trabalhadores, prestadores de serviços, de fornecedores, de clientes. Portanto, é uma definição de denunciante bastante abrangente. E a questão que se coloca é, então, se denunciante tem este conceito tão abrangente, quer dizer que eu, empresa, tenho que disponibilizar o meu canal de denúncias também para terceiros e não só para os meus colaboradores? A resposta é não. E não porquê? Porque, apesar deste conceito abrangente de denunciante, o que depois a lei refere é que o canal de denúncias deve permitir a apresentação de denúncias por trabalhadores. Ou seja, e daqui se retira a conclusão de que se eu só tenho que disponibilizar o canal de denúncias para permitir que sejam apresentadas por trabalhadores, quer dizer que eu não tenho que disponibilizar o meu canal de denúncias a terceiros.
A segunda pergunta é, mas se eu quiser disponibilizar a terceiros, posso fazê-lo? A resposta é sim. Mais uma vez, aqui depende, é uma opção da empresa. Nos termos da lei, só são obrigados a disponibilizar a trabalhadores. Se a empresa entende que, além de trabalhadores, deve disponibilizar também aos seus clientes, aos seus fornecedores, aos seus prestadores de serviços, poderá e deve fazê-lo. Pergunta-se, mas qual é a melhor opção? A melhor opção para quem gera uma empresa é sempre aquela que lhe dá um maior conhecimento de tudo aquilo que se lá passa e, portanto, se calhar a melhor opção será disponibilizar a todos. Embora disponibilizando a todos, acabe por abrir o leque de denúncias que eu vou receber e se calhar a gestão do canal vai dar mais trabalho do que se eu disponibilizar só a trabalhadores. Mas, portanto, isto é uma opção de cada empresa, obrigatório é só efetivamente para os trabalhadores. Depois, quem é que está então obrigado a ter estes canais internos de denúncia interna? Portanto, como eu já tinha referido, empresas que tenham 50 ou mais trabalhadores, e aqui tanto podem ser empresas do setor privado, como empresas ou entidades do setor público. Também são obrigadas sucursais de empresas estrangeiras em Portugal, que obviamente tenham elas sucursais, não a empresa-mãe, elas sucursais, 50 ou mais trabalhadores. Mas depois temos, como eu disse logo no início, determinadas empresas que, independentemente do número de trabalhadores, mas pelo seu setor de atividade, são obrigadas a ter o canal de denúncias. Eu coloquei aqui também 5 exemplos, que são, acho que, aqueles talvez sejam mais evidentes, que é os serviços financeiros e mercado de capitais, que são sempre tipo de empresas que acabam por estar obrigadas a estas obrigações adicionais, serviços bancários, atividade de seguro e resseguro, fundos de investimento, empresas que tenham serviços, que prestem serviços de pagamento, também a atividade de distribuição de seguros e resseguros, sociedades de revisores oficiais de contas são obrigadas a ter, agentes imobiliários são obrigados a ter canal interno de denúncias e também, por exemplo, prestadores de serviços de jogo. Portanto, há um elenco de atividades que a lei refere, a lei não, minto, não é a lei que refere aqui, a lei é um bocadinho difícil de interpretar porque quando nós vamos ler ela remete para os anexos à diretiva e depois nós vamos aos anexos à diretiva e tem um elenco enorme de diretivas e se nós quisermos saber se a nossa atividade se inclui ou não, temos que ir ver cada diretiva, a ver onde é que ela se coloca. Portanto, neste âmbito é um bocadinho difícil de ler e interpretar, mas pronto, deixo-vos aqui já alguns exemplos de atividades que são obrigadas a dispor deste canal de denúncias sem a questão do número de trabalhadores. Marta, já agora aquela questão que já falamos anteriormente sobre uma holding, por exemplo, que pode não ter muitos colaboradores e que pode ter participação em várias empresas, cada uma delas com 30, 40 colaboradores. Ou seja, todo um grupo que seja formado desta forma tem seguramente mais de 50 colaboradores. Como é que ficamos aí nesses casos? Aí nesses casos, de facto, há aqui uma lacuna na lei, não é? Pronto, porque a lei... Lacuna quer dizer, eu não posso dizer que há lacuna porque eu tenho sempre que assumir que quem fez a lei disse aquilo que queria dizer, não é? Há um descuido. Portanto, no fundo se efetivamente eu tiver um grupo de empresas que no seu todo tem mais de 50 trabalhadores, mas se eu for verificar em cada uma das entidades que compõem esse grupo, que todas elas têm menos de 50 trabalhadores e nenhuma delas se insere no setor de atividade, que é obrigatório o canal, independentemente do número de trabalhadores, de facto, nenhuma delas é obrigada. Podem, e a lei aí permite-o, que o mesmo grupo de empresas tenha um único canal de denúncias a funcionar para todas as empresas. Mas, se cada uma das empresas não tiver o número de trabalhadores necessário, então não é obrigada a dispor
de um canal de denúncias, e de facto há aqui uma brecha na lei, porque está pensado para entidades, não é? E estamos a falar de entidades, apesar de fazerem parte do mesmo grupo, são entidades que juridicamente são distintas e, portanto, não havendo aqui uma obrigatoriedade na lei a nível de grupo, eu não vejo como é que se pode dizer que estejam obrigadas a dispor desses canais. Oh, Marta, já agora há aqui uma questão que foi colocada mesmo há pouco tempo e como estamos a falar disso, se calhar era pertinente. Há aqui alguém a perguntar se a lei também é aplicável aos órgãos de Estado e autarquias. É. Embora eu por acaso não pus aqui, mas sim, ao nível do Estado e das autarquias também há essa obrigatoriedade. Relativamente às autarquias especificamente, o que a lei prevê é que são obrigadas a ter canais de denúncia as autarquias que tenham, salvo erro, exato, que tenham mais de 10 mil habitantes. Portanto, as que não têm, as que, embora tenham 50 ou mais trabalhadores, tenham menos de 10 mil habitantes, não são obrigadas a ter canais de denúncia. As outras são obrigadas a ter canais de denúncia. Depois, ela também prevê, ao nível do Estado, a lei também prevê que tem que haver, pelo menos, um canal interno de denúncias em entidades que são indicadas: Presidência da República, Assembleia da República, cada Ministério ou área governativa, Tribunal Constitucional, Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral da República, representantes da República nas regiões autónomas. Vamos avançando, Marta, então. Depois, no final, vamos ter aqui a oportunidade também de responder a mais questões. Agora, chegamos, se calhar, talvez a um dos pontos mais importantes daquilo que eu tenho para dizer, que é, então, vou implementar o meu canal de denúncias, mas que características é que, ou que requisitos é que tem que ter este canal. E eu aqui dividi um bocadinho os vários pontos. Portanto, relativamente às denúncias que são apresentadas, o canal tem que garantir exaustividade e integridade das denúncias, ou seja, que a denúncia está no canal tal e qual foi apresentada e que não tem possibilidade de ser adulterada ou modificada e que está lá na sua totalidade. No fundo é isto que quer dizer. Depois também há aqui um dever de conservação, em que a lei exige que as denúncias tem que haver um registro das denúncias e conservadas essas denúncias durante pelo menos 5 anos. Se alguma denúncia der origem a algum tipo de processo judicial ou processo administrativo, então essa denúncia tem que ser conservada até ao final desse processo. Ou seja, neste tipo de denúncias nós temos que conservar 5 anos. Se o processo ao fim desses 5 anos ainda continuar, essa denúncia tem que ser mantida até ao final do processo. Depois, também há aqui uma obrigatoriedade de confidencialidade da identidade de terceiros que são mencionados na denúncia. Ou seja, porque se alguém apresenta uma denúncia, muito provavelmente vai indicar a pessoa que considera que está a cometer a infração ou, eventualmente, eventuais testemunhas que possam ser contactadas para efeitos de corroborar os factos que estão a ser descritos. A identidade dessas pessoas tem que ser, a confidencialidade dessa identidade tem que ser mantida e é obrigatório, o canal de denúncias tem que permitir e garantir isso. Depois, também tem que haver aqui um impedimento de acesso a pessoas não autorizadas, porque como também já vamos ver de seguida, aquilo que eu chamo o examinador, ou seja, a pessoa que vai receber e fazer a análise e o tratamento de cada uma das denúncias, tem que ter determinados requisitos que têm que ser preenchidos e e o que o canal deve garantir é que só essa ou essas pessoas é que podem aceder às denúncias que são apresentadas.
Depois temos o que é que o canal deve garantir relativamente ao denunciante. Duas coisas, confidencialidade da identidade e anonimato. Isto porquê? Porque a lei diz que os canais de denúncia têm que permitir a apresentação da denúncia, e se o denunciante quiser, tem que permitir a apresentação da denúncia de forma anónima. E, portanto, e aqui entramos um bocadinho na questão que muitas vezes também colocam, que é se eu posso ter um canal de denúncias através de um e-mail, ou se eu posso ter um canal de denúncias, por exemplo, a partir de uma caixa postal em que as pessoas podem mandar cartas anónimas e assim apresentar as suas denúncias. E aqui a minha resposta invariavelmente é: se o canal de denúncias for assim, então o canal de denúncias não cumpre os requisitos da lei e não cumpre designadamente esta questão do anonimato. Porquê? Porque se eu tenho um endereço de e-mail para receber as denúncias, o denunciante vai ter que mandar um e-mail para apresentar a denúncia. Ora, um endereço de e-mail é um elemento de identificação. E o que a lei nos diz é que esta questão, que não pode ser possível, através do canal de denúncias, eu ter acesso à identificação do denunciante, quer de forma direta, quer indiretamente. Ou seja, um endereço de e-mail vai-me dar, de alguma forma, algum elemento de identificação daquela pessoa. E depois também já me questionaram: pronto, está bem, mas o denunciante pode criar um e-mail que não seja o verdadeiro dele, só para efeitos de apresentação da denúncia. E aí, na minha opinião, também não serve. Porquê? Porque quem tem que garantir que é possível apresentar denúncias de forma anónima é a empresa. E é o canal de denúncias. Não é o denunciante que tem que ter o trabalho de criar um endereço de e-mail para que não seja identificado para apresentar a denúncia. Portanto, essa obrigação é da empresa, não é um cuidado que o denunciante tenha que ter. E depois a questão da carta anónima. Ok, recebe-se a carta anónima no endereço de caixa postal, só que depois a lei obriga a quem está a fazer a análise e o tratamento das denúncias a contactar o denunciante para lhe dar a conhecer determinados trâmites, como nós já vamos ver a seguir. Se eu tiver uma carta anónima, eu não sei com quem é que eu comunico, eu não posso pedir informações, eu não consigo investigar e, portanto, também não serve. Depois, portanto, isto relativamente ao denunciante. Relativamente ao examinador. E só uma questão que eu só relativamente ao denunciante. Passei aqui. Há uma questão que é: a identidade do denunciante não pode ser revelada, a não ser que seja por cumprimento de uma obrigação legal ou por decisão judicial. E, se isto existir, é obrigatório uma comunicação ao denunciante em que se informa que a identidade dele vai ser revelada e as razões pelas quais a identidade vai ser revelada. Depois, relativamente ao examinador. Portanto, a lei diz-nos que quem for fazer a análise e o tratamento das denúncias tem que cumprir determinados requisitos, que são estes que eu coloco aqui. Tem que ser independente, tem que ser imparcial, tem que cumprir com a obrigação de confidencialidade, tem que cumprir com a obrigação de sigilo e não pode ter conflito de interesses. Obviamente, aqui, nesta parte do conflito de interesses, às vezes gera-se alguma dúvida. Este conflito de interesses não é o conflito de interesses com a empresa, é o conflito de interesses com a denúncia. Portanto, porque obviamente um canal de denúncias serve de alguma forma para proteger a própria empresa, para que se saiba o que lá está. Portanto, este conflito de interesses não é de quem está a fazer a análise do tratamento com a própria empresa, é efetivamente com a denúncia que está a ser apresentada. E por isso é que muitas vezes, por conta desta exigência ou destas obrigações ou destes deveres que tem que ter o examinador, torna-se muitas vezes complicado olhar para dentro da empresa e nomear alguém para ser o examinador, porque a lei não obriga a que seja uma entidade externa a fazer a análise e o tratamento das denúncias, ou seja, é possível que a empresa o faça
internamente, escolhendo uma pessoa ou pessoas, porque não tem que ser só uma, pode ser mais que uma, para fazer a análise do tratamento das denúncias. Mas é preciso, no fundo, escolher pessoas que possam cumprir estes requisitos, o que muitas vezes a nível interno se torna difícil. Portanto, isto é mais um bocadinho ao nível do compliance officer ou do responsável de cumprimento normativo, como agora temos no regime geral de prevenção da corrupção. Marta, dá-me licença de interromper. Estes requisitos que está a enunciar e que estão aqui todos resumidos neste slide, nomeadamente até estes que agora ia falar a seguir, também de requisitos quase mais técnicos de ser permitido apresentar por escrito ou verbalmente, ou denúncias anónimas, ou com identificação, este tipo de critérios e de requisitos técnicos, isto só se consegue de facto com tecnologia, porque de facto deve ser muito complicado garantir tudo isto e depois até o próprio workflow interno de tratamento das denúncias, de acordo com a lei, através de tecnologia. E isto deixa-me aqui o mote ideal para passar a palavra, se não se importar, fazermos aqui uma pausa. Mais de passar a palavra à Francisca, porque a Francisca vem cá em representação da Whistleblower, ela é Country Manager da Whistleblower Software e está muito por dentro de todos estes requisitos e de todas as funcionalidades que de facto são essenciais para este tipo de ferramenta. E se calhar dava a palavra à Francisca para nos pintar assim um quadro geral do tipo de requisitos que de facto são normalmente cobertos por este tipo de ferramentas e também de nos apresentar. E depois nós à frente voltamos ainda para terminar com o tema também de sancionatório e esse tipo de questões que também são muito importantes para os nossos participantes, ok? Francisca, vamos então falar um bocadinho do tipo de ferramenta de que estamos a falar e das funcionalidades e de algumas estatísticas, eventualmente, que também tenha, e dar-nos aqui alguma luz sobre como é que as coisas estão a ser implementadas. Sim, claro que sim, João, e muito obrigada pelo convite. E acho que agora, para fazer aqui uma ponte da excelente explicação da Marta, passamos um bocadinho então à parte prática. O que é um canal de denúncias, como é que funciona um canal de denúncias, e já vi que temos aqui algumas questões de como é que podemos manter o anonimato que a Marta falava há pouco, ou seja, se o denunciante é anónimo, como é que nós nos podemos comunicar e pedir informações adicionais. Eu acho que a melhor maneira de vos mostrar como é que tudo isto funciona é mostrar-vos um bocadinho como é que a plataforma funciona. Então vou partilhar aqui o meu ecrã. Espero que toda a gente me esteja a conseguir ouvir e a ver. Perfeito. E pronto, antes de vos mostrar um bocadinho como é que funciona o canal, acho que era importante mostrar-vos um exemplo real. E temos aqui o exemplo de uma empresa portuguesa que decidiu fazer a implementação do canal, e aqui no fundo tem então, decidiu colocar aqui o canal de denúncias, e há bastantes maneiras de publicitarmos este canal de denúncias. Pode ser no website e depois também acredito que haja empresas onde os colaboradores às vezes nem sequer têm um e-mail da empresa ou não tenham, são mais info-excluídos, e então como é que vão arranjar uma maneira de fazer a denúncia? E há a possibilidade de espalharem posters com um QR Code, por exemplo, pela organização, pelas infraestruturas, se for uma empresa de construção, por exemplo, nas obras, para que crie esta awareness também física de que existe um canal de denúncias. E quando eu clico então aqui no Whistleblower Channel, vai-me redirecionar para a página do canal de denúncias. Há muitas empresas que passam, ou seja, como a Marta estava mesmo agora a dizer, há muitas empresas que tentam implementar um canal de e-mail ou até têm uma estrutura de IT internamente que lhes permita desenvolver uma plataforma. Mas lá está, há muitas questões, uma delas é como vamos manter o anonimato e outra também é o impedimento de pessoas não autorizadas. E às vezes, quando essas empresas têm essa tal equipa de IT muito forte, podem desenvolver uma plataforma, mas a questão é como é que vamos garantir que esses developers e essas pessoas de IT não vão ter acesso ao canal de denúncias. E lá está, é importante depois mencionar a encriptação dos dados que nós utilizamos, e vocês depois também podem ser os detentores dessa chave de encriptação para garantir que nós não temos acesso aos dados e só as pessoas que vão estar a fazer este recepcionamento das denúncias é que vão ter acesso aos dados. E pronto, depois aqui serão, lá está, as políticas necessárias
para cumprirem depois com todas as legislações em vigor que a Marta referiu agora. E quando vamos então querer apresentar uma nova denúncia, podemos clicar aqui no criar uma nova denúncia e vai-nos então remeter para este formulário, onde o denunciante pode então entregar a denúncia. Eu não vou fazer aqui nenhuma denúncia na Red IT, eu vou para esta conta demo que tenho, que é uma empresa texto, e aqui já podemos então fazer uma denúncia em conjunto, e o João e a Marta podem interromper quando acharem necessário com os vossos insights, mas essencialmente então eu posso dar aqui um exemplo, por exemplo, uma denúncia texto, e depois lá está. No formato oral, o anonimato é mantido através da distorção da voz do denunciante, ou seja, mantemos o anonimato nesta questão e no formato escrito basta selecionar então aqui denunciar de forma anónima e não nos vai então pedir qualquer tipo de informação sobre o nome, e-mail, ou seja, sobre a informação do denunciante. Este formulário depois também é totalmente customizável conforme as preferências da empresa. Este aqui é muito simples para que consiga fazer agora a entrega desta denúncia. Posso colocar aqui que foi no dia 8, às X horas, e dar mais informação. Às vezes, as empresas então, quando são, por exemplo, um grupo de empresas, e Marta, corrija-me se eu estiver errada, elas não podem partilhar recursos até depois dos 250 colaboradores, correto? E então aqui a plataforma pode fazer esta divisão de empresas, por exemplo, ou divisão de países, ou depende de como é que a vossa organização está segmentada, para garantir que possam ter diferentes gestores de denúncia nas diferentes empresas e nas diferentes segmentações da vossa organização. E aqui nas categorias também podemos ter então diferentes gestores de denúncia para os diferentes tópicos que abrange aqui. Isto são só categorias textos e podemos então selecionar qual é que é o tipo de categoria que estamos a temática da nossa denúncia. Vou selecionar aqui a corrupção, por exemplo. Depois aqui, isto é uma funcionalidade que temos opiniões muito divididas pelo feedback que temos tido das empresas, mas essencialmente vamos supor que lá está o comitê do whistleblowing, ou seja, quem vai receber as denúncias são a Francisca e o Jorge, por exemplo, que é o exemplo que nós temos aqui, e eu quero fazer uma denúncia sobre o Jorge. Eu posso retirar o Jorge, que ele receba a minha denúncia e garante esta questão que o Jorge, como está envolvido, não vai receber a denúncia. Mas há empresas que, pronto, optam por não ter aqui esta funcionalidade ativa e a plataforma pode desativar essa opção. E depois temos aqui um campo, claro, para colocar uma prova do ocorrido. Às vezes necessitamos de acompanhar a nossa denúncia com um texto, com um texto, peço desculpa, com um PDF, com uma fotografia, etc. E uma coisa importante é que os metadados são removidos, ou seja, às vezes nós queremos que o denunciante seja anónimo, mas o denunciante coloca uma fotografia na plataforma e vem com o endereço IP, e às vezes este tipo de dados pode nos fazer chegar ao denunciante, e é por isso que fazemos esta remoção automática dos metadados. Quando submetemos a nossa denúncia, e agora aqui é que está a questão-chave do anonimato, vai-nos gerar esta password, e vai ser esta password que nos vai permitir o acompanhamento da minha denúncia e esta comunicação bidirecional com o meu gestor do caso. Eu vou copiar esta password, posso também transferir aqui um PDF com todas as instruções de como depois aceder à denúncia, e vou então aqui concluir o processo de denúncia. E agora vamos supor que eu quero anexar um ficheiro que me esqueci nesta denúncia. Eu posso chegar aqui, acompanhar a denúncia já existente, colocar a password que me foi atribuída e visitar então o espaço da minha denúncia, e aqui posso acompanhá-la. Se tiver depois updates do gestor de denúncia, posso também dizer: olá, esqueci-me de anexar um ficheiro, e posso então anexar o ficheiro e enviar a mensagem de forma totalmente anónima. Não sei se a Marta e o João querem acrescentar aqui alguma questão na parte legal. Não, eu apenas diria que aquela funcionalidade que até é opcional, de escolher as pessoas para quem vai, isso pode não aparecer, de facto, mas o workflow tem que estar todo definido previamente. Portanto, para a empresa que vai implementar esta plataforma, nós temos que definir, até para cada tipo de denúncia, cada tipologia, não é? Digamos, aquelas que aparecem lá, temos que definir quais são os destinatários e qual é, no fundo, o seguimento e o workflow que vai ser seguido para o tratamento dessa denúncia. Mas lá está, essa funcionalidade
de facto não tem que aparecer, não é? Exato, exato. Ou seja, é importante garantir isso previamente para ter uma definição de quem vão ser os gestores de denúncia, mas não é algo que vocês tenham que revelar ao denunciante. Ou então podemos revelar apenas órgãos da empresa, mas não os nomes, não nominais. Não é? Exato, é isso. Depois a organização pode escolher qual é o tipo de denominação que querem dar ao receptor da denúncia. É isso. Partilhando também aqui uma experiência de algumas empresas, as empresas até podem ter, por exemplo, um canal interno que só esteja disponível aos colaboradores onde partilhem os nomes, porque os colaboradores sabem quem são e têm esta cultura mais transparente dentro da empresa, e depois quando estão a falar do canal publicitado no website, aí já retiram esta funcionalidade, ou seja, têm 2 canais diferentes com definições um bocadinho diferentes, dependendo para quem está a ser divulgado. Esta opção eu acho que também tem aqui se calhar uma coisa boa, que é a tal questão do conflito de interesses, não é? Porque se eu tenho alguém que é interno na empresa a fazer a análise de tratamento das denúncias, não há como não garantir que uma denúncia não possa ser dirigida a essa pessoa. Portanto, se eu tiver mais que uma pessoa e que se eu permitir no canal escolher a pessoa a quem vou pedir que faça a análise de tratamento da minha denúncia, se vou apresentar eventualmente uma denúncia contra outra pessoa que também faz a análise de tratamento, isso me permite que eu desvie, no fundo, a análise, evitando o tal conflito de interesses. Exato. E eu vi que também tivemos uma pergunta interessante no chat, que tem a ver com a disponibilidade da plataforma. Eu acho que pode ser algo que, quando as empresas estão a escolher uma plataforma para implementar o canal de denúncias, às vezes nem olham para qual é a disponibilidade do sistema e perguntaram que, quando existe uma denúncia urgente em ser denunciada, como é que a pessoa pode fazer essa denúncia se a plataforma está não disponível? Eu acho que isso é um ponto importante, ou seja, verificarem qual é a disponibilidade do sistema antes de implementarem um canal. Por acaso, aqui na plataforma vocês conseguem ir aqui ao suporte e ter todos os níveis de atividade do sistema nos últimos 90 dias, 45 dias e 7 dias, e acho que isso é uma coisa que às vezes falha às empresas e pode ser muito importante de terem em atenção. Sim, e depois, essencialmente, eu acho que é importante mostrar-vos aqui, porque vocês viram a visão do denunciante, ou seja, da entrega de uma denúncia, mas também é importante depois ver a visão da organização sobre isto tudo, ou seja, cai uma denúncia e qual é que vai ser o impacto que isto vai ter no back-office depois da organização e da empresa. Primeiramente, vocês podem ser notificados, não só quando cai uma denúncia na plataforma, mas também depois na questão da gestão dos prazos, para garantir que não há falha em qualquer tipo de prazo, e a plataforma depois ajuda-vos a fazer esta gestão dos prazos. E quando entramos então aqui na denúncia, depois podemos então aqui garantir a comunicação, lá está, bidirecional com o denunciante, e dizer, por exemplo, olá, a sua denúncia foi recebida. E quando o Estado altera para recebido, depois vocês vão ter aquele segundo prazo dos 30 dias aqui, e vai iniciar então uma contagem decrescente. Depois... Já agora tinha aqui uma questão, e se calhar a Marta pode ajudar também a responder. Seria normal, como existe numa série de outras plataformas, alguém que manda uma denúncia receber uma resposta automática a confirmar que foi recebida a denúncia? Isso não conta para aqueles 7 dias de prazo de obrigatório. Portanto, os 7 dias implicam que alguém olhou para a denúncia e a validou como denúncia. É isso, Marta? E não é só isso, é também porque quando nós fazemos essa comunicação no prazo de 7 dias, que é obrigatória, não é, além de ser uma comunicação a acusar a recepção da denúncia, é uma comunicação em que nós temos que transmitir ao denunciante em que casos e em que termos é que ele pode avançar para uma denúncia externa. O que é isto da denúncia externa? É, no fundo, a denúncia pública, porque a lei dá-nos 3 tipos de denúncia. A denúncia interna, que é aquela que é colocada no canal, a denúncia externa, que é aquela que é feita às autoridades competentes, e a denúncia pública, no fundo, o exemplo mais claro que eu tenho é aquela que é feita perante órgãos de comunicação social, basicamente. E o que acontece é que a lei é, e como o próprio nome indica, regime de proteção de denunciantes. Proteção contra o quê? Contra atos de retaliação. E, portanto, o denunciante, quando faz uma denúncia, para poder ficar protegido
nos termos da lei, quer contra atos de retaliação, quer para ter direitos por exemplo, apoio jurídico, portanto, tudo aquilo que está na lei, esses direitos que são dados ao denunciante, um dos requisitos que ele tem que cumprir é, havendo canal interno de denúncias, ele tem primeiro que apresentar a denúncia interna. E só perante determinadas condições é que ele pode avançar ou escalonar para uma denúncia externa. E isto tem que lhe ser dito na primeira comunicação que nós temos que fazer em 7 dias. Ok. Mas a ideia também é tranquilizá-lo que as coisas estão a ser tratadas internamente, não é? Claro. Ok, muito bem. Ok, Francisca, quer-nos mostrar só mais uma ou duas funcionalidades destas estatísticas e departamentos, não sei. Sim, claro que sim. E se calhar vou tocar então assim nas duas funcionalidades mais importantes aqui da plataforma, e uma encontra-se mesmo aqui onde nós estávamos a visualizar, e para adicionar uma questão também ao que estávamos a falar ainda há pouco, é que quando recebem a denúncia, e a denúncia depois nem sequer cai no âmbito legal, vocês não precisam de estar a enviar a notificação dos 7 dias, podem logo até fechar a denúncia, dar um comentário de fecho para que a denúncia não fique lá a mudar outra vez para os prazos dos 3 meses e que tenham de enviar uma nova notificação, e é por isso também que pode não ser tão bom, ou seja, o envio dessa notificação automática. E pronto, depois há aqui uma funcionalidade que é a anonimização do caso, e como a Marta referiu, nós temos que manter, mesmo que o denunciante decida se identificar, nós temos que manter a sua confidencialidade, e às vezes se necessitarmos de exportar esta denúncia para fazer uma possível investigação com alguém da empresa ou até para uma entidade externa, nós podemos utilizar esta funcionalidade de anonimização do caso, onde podemos tapar todos os dados sensíveis da denúncia. Por exemplo, aqui nesta denúncia nós não temos muitos dados sensíveis para eliminar, mas por exemplo no dia X às X horas, e conseguimos criar esta versão anonimizada da denúncia para conseguirmos partilhar na plataforma com outros utilizadores que não tenham acesso à totalidade dos dados sensíveis da denúncia. E depois, a outra coisa importante é o controle de acessos restrito, ou seja, lá está, outra vez, o impedimento de pessoas não autorizadas que a Marta mencionou às denúncias, e muitas das vezes as empresas, quando implementam um software, gostam sempre de ter alguém do departamento de IT, por exemplo, aqui na plataforma, só para garantir que está tudo, tem os logins em dia. Às vezes, se for necessário extrair algum tipo de informação relacionada com IT, podem estar na plataforma, e então é importante que nas empresas haja este controle de acesso restrito, ou seja, quando nós integramos um utilizador na plataforma, podemos então dar as tais permissões. Às vezes, se vocês quiserem externalizar então essa gestão do canal, a pessoa da organização pode ter acesso à plataforma, por exemplo, só com acesso às estatísticas, para garantir que quantas denúncias tem tido, para perceber como é que está este tema internamente, mas sem acesso, lá está, às denúncias em si, às informações sensíveis, e acho que esta configuração de acesso restrita também é muito importante e muito relevante. E pronto, depois, ou seja, vocês podem escolher, lá está, com a ajuda do João e da Marta, depois que categorias é que vão abranger aqui no canal de denúncias, e podem parametrizá-lo conforme as... Diga, João. Não, Francisco, era só para fazer uma pergunta. Aqui, quando nós temos aquela questão das configurações de acesso, nós sabemos que estes canais podem ser auditados periodicamente ou por algum processo que exista, mas pode haver inspeções, e a Marta explicará isso melhor. Pode haver inspeções e a lei diz que de facto os canais podem ser auditados e devem ter toda a informação registada. Quando nós queremos, por exemplo, dar acesso a um terceiro temporariamente, nós podemos criar um utilizador, se calhar, que tenha apenas acesso de auditoria, no fundo, e que não pode manipular os dados e que não pode fazer mais nada. É isso? Exatamente. Podemos dar esse acesso não só a nível de estatísticas de denúncias, e esse utilizador depois pode até transferir relatórios dessas estatísticas, e também a nível de registro de atividades na plataforma, ou seja, vamos supor que
o canal está a ser auditado e nós vamos aos registros de atividade e vemos como um utilizador que exportou todas as denúncias da plataforma no dia X às X horas, ou seja, isto pode ser uma atividade suspeita, então é por isso que é importante que a plataforma tenha logins de tudo, de toda a atividade que é feita. E, por exemplo, um canal de e-mail, vamos supor que caiu uma denúncia, e lá está, vou tocar noutro ponto que a Marta referiu, que as denúncias têm que ser armazenadas durante 5 anos. Vamos supor que caiu uma denúncia e nós chegamos lá e apagamos a denúncia. Claro que aqui vocês podem ter um princípio dos 4 Eyes Principle, ou seja, que tenha mais do que uma pessoa a autorizar que a denúncia seja apagada da plataforma, e também todas essas atividades suspeitas são registadas para garantir que não há qualquer tipo de atividade que seja de má fé aqui relativamente ao canal de denúncias. Muito bem, eu era capaz de passar agora outra vez a palavra à Marta. Há aqui uma questão muito simples, que acho que é capaz de responder assim logo diretamente, que é se aqueles 7 dias de resposta são 7 dias úteis ou 7 dias corridos. São corridos. Isso aí é direto. São corridos. Mas há aqui o tema também do incumprimento, e eu se calhar aproveitava para passar essa fase final, acho que toda a gente também deve estar interessada em perceber. Muito obrigado, Francisca, pela demonstração que fez, mas não dá tempo para estarmos mais. Vamos avançar, Marta. Portanto, acho que também já voltaram a ver a minha tela, e eu vou então só passar aqui à questão também das contraordenações. Portanto, de facto, a lei prevê que quando haja, e no fundo, incumprimento das obrigações que estão na lei, as empresas ficam sujeitas a contraordenações e, portanto, sujeitas ao pagamento de coimas. A lei, no fundo, apresenta 2 tipos de contraordenações, as graves e as muito graves. As que vocês estão a ver aqui são graves, em que a coima pode ir de 1.000 a 125.000 euros. E que, no fundo, é não ter canal interno de denúncias quando são obrigados a ter, esse canal não cumprir com os requisitos que a lei exige e que nós já tivemos aqui a falar. Portanto, uma empresa que tenha um canal de denúncias através de um e-mail fica sujeita à aplicação de uma contraordenação e de uma coima por falta de cumprimento das garantias do canal. Lá está o impedimento de acesso a pessoas, o não impedimento de acesso a pessoas não autorizadas, violação dos requisitos do examinador, portanto, são contraordenações graves. Sendo que, lá está, aqui nós vemos aqui vários factos que podem constituir estas contraordenações, e uma empresa pode entrar em vários, não é? Pode não cumprir com os requisitos do canal, pode não cumprir com os requisitos do examinador, pode não permitir a apresentação de denúncias de forma anónima e, portanto, cada um destes comportamentos constitui uma contraordenação. Ou seja, elas são cumulativas e podemos ter aqui várias. Exatamente. Pronto. E estas são as graves. E depois temos as muito graves, que aí a coima já vai dos 10.000 aos 250.000 euros, também elas são cumulativas, e no fundo é quando a empresa pode ter até um canal interno de denúncias, mas impede a apresentação ou o tratamento das denúncias, ou pratica os tais atos de retaliação que a lei proíbe contra o denunciante, ou não cumpre o dever de confidencialidade. A última já é mais para o denunciante, ou seja, o próprio denunciante fica sujeito a uma contraordenação se divulgar publicamente informações falsas. Mas para as empresas, de facto, há estas contraordenações graves e muito graves, com estas coimas, com estes vários comportamentos que podem ser cumulativos entre si, e, portanto, no fim do dia podemos estar a falar de quantias simpáticas para os cofres do Estado e menos simpáticas para as nossas empresas. Marta, e estes intervalos que aqui são indicados, por exemplo, aqui nas muito graves, 10.000 até 250.000, isto varia com o quê? Com o volume de atividade da empresa, a dimensão, o número de colaboradores? Esta lei, por acaso, não tem essa, ou seja, não linka o montante da coima ao volume de negócios. Acontece isso em muitas
muitos regimes, como por exemplo o regime da concorrência, mas aqui não acontece. Portanto, isto aqui no fundo vai depender muito da sensibilidade ou da aplicação por parte da autoridade que tem competência para conhecer destas coimas, que é o Mecanismo Nacional Anticorrupção, o chamado MNAC, que foi instituído agora há pouco tempo, foi constituído agora há pouco tempo. Portanto, é natural que se calhar comecem a fazer as tais inspeções e fiscalizações para ver se as empresas estão a cumprir efetivamente a questão dos canais de denúncias e também ao mesmo tempo, porque a entidade competente é a mesma, a questão do plano de cumprimento normativo. É assim, é natural que se calhar na primeira contraordenação possa ser pelo mínimo, mas se calhar da segunda ou da terceira vez, se calhar já não é pelo mínimo, não é? Claro. Portanto... Marta, já agora uma questão, e até surge aqui porque houve uma questão que foi colocada e que está a falar disto, na prática, que é a seguinte: a quem é que é remetida a queixa contra uma empresa por falta de canal de denúncias internas? Ou seja, nós podemos estar aqui a falar, não é? Diga. É esta autoridade que eu disse, ou seja, quem tem autoridade, quem é a entidade competente para conhecer no fundo da violação deste regime geral de proteção dos denunciantes é o Mecanismo Nacional Anticorrupção. Mecanismo Nacional de Anticorrupção. E que em termos de abreviados, o MNAC. Okay. Foi constituído agora, já está constituído, foi há pouquíssimo tempo, mas é essa entidade que deve ser feita a denúncia. Muito bem. Há aqui outra questão que também me parece interessante e se calhar a Francisca até pode dar aqui uma resposta, e que é o seguinte: há outra alternativa a adquirir um software externo? Porque assim, já se percebeu que isto vai ter que ser com tecnologia à partida. Se não houver competências de facto internas para desenvolver, ou mesmo que as haja, há sempre aquele risco de haver chaves de encriptação que estão com pessoas que não deviam aceder aos dados. Há alguma terceira opção, alguma terceira via? Então, eu penso, e a Marta também me corrige se eu estiver errada, que a legislação não diz. Tenho de utilizar um software para cumprir com a legislação. Mas eu acho que se nós fizermos aqui um brainstorming juntos, acho que há logo muitos pontos críticos que tocam, e também acho que é importante nós termos em mente que estamos a lidar com dados muito críticos, que são as denúncias e a informação muito sensível de pessoas. Então não devemos correr um risco desta maneira. Eu acho que o primeiro ponto é logo o anonimato, ou seja, é difícil que por um software desenvolvido possa acontecer o anonimato, e nós já vimos soluções onde, por exemplo, era um software no website, por exemplo, estava bastante bem estruturado, mas depois a palavra passe que se gerava era, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, basta alterar um número que um denunciante pode já ter acesso à outra denúncia. Depois é também o tracking dos dados do denunciante, e eu tenho muita tendência a entrar para termos muito técnicos, porque é o nosso dia-a-dia, mas, por exemplo, as empresas, ao arranjarem maneiras de, por exemplo, não ter um robô a fazer denúncias, ou seja, um bot a fazer muitas denúncias, para não terem esse tipo de spam na plataforma, às vezes tendem a utilizar funcionalidades que fazem o tracking dos dados do denunciante, e quem é da IT que está a assistir o webinar vai entender, e esses dados às vezes são enviados também para os Estados Unidos, e depois também já incumpre a questão dos dados terem de estar alojados na União Europeia. E lá está, eu acho que o ponto-chave mais difícil, para além de depois, quando cai uma denúncia, todas as funcionalidades de gestão de denúncia, gestão de prazos, garantir que os dados só ficam armazenados durante 5 anos, é como é que vocês garantem, lá está, a questão de que as pessoas da IT, as pessoas que desenvolvem a plataforma, não tenham acesso aos dados quando assim a desejarem. E depois também é o tema da fiabilidade da própria plataforma que for, no fundo, subscrita, porque nem todas as plataformas cumprem com os requisitos de proteção de dados e no fundo, proteção da confidencialidade e da integridade dos dados, não é? Exato. Muito bem. Marta, já agora, aqui outra questão que foi colocada, sobre se existe alguma especificação na lei que menciona os elementos que devem fazer parte do canal, da gestão do canal de denúncias. Isto leva àquele tema de as empresas depois optarem, quem implementa um canal, optarem por terem um gestor
nomeado por si próprio, interno, mas que deverá ter algum caráter de independência e de isenção, como explicou, versus contratar também externamente o tratamento das denúncias de canal interno. Não, a lei, lá está, a lei não dá ou não diz que as empresas têm que contratar alguém externo ou que têm que fazer internamente, ou seja, é uma opção, desde que a pessoa interna que seja escolhida cumpra os requisitos que lá estão e que eu já disse. Que é, por exemplo, empresas que têm um programa de compliance relativamente desenvolvido, por exemplo, têm o chamado Compliance Officer. Compliance Officer é uma pessoa que está dentro da empresa, portanto é interna, mas o tipo de funções que tem leva a que efetivamente tenha que também ter este tipo de características e designadamente tem que ser uma pessoa que consiga efetivamente fazer uma investigação séria à denúncia, não é? E que não tenha conflito de interesses com a denúncia. E que não tenha conflito de interesses com a própria denúncia. É isso. Ou seja, é preciso escolher bem dentro da empresa, se o querem fazer, é preciso escolher bem a pessoa que vamos colocar. Muito bem. Às vezes é mais já agora uma questão muito rápida, nós estamos a terminar o nosso tempo, porque de facto já passou aqui 1 hora, mas estão a surgir aqui algumas questões interessantes. As denúncias também podem servir para suporte de contencioso laboral. Está aqui a ser questionado. Sim, acho que não sei se percebi o alcance da pergunta, ou seja, se uma denúncia apresentada pode dar depois origem a processos disciplinares ou outro tipo de... Por exemplo. Pode. Lá está, por exemplo, é recebida uma denúncia, por exemplo, de assédio ou outro tipo de questão laboral. Ela vai ter que ser investigada. Se no final se chegar à conclusão que efetivamente tem existe fundamento, então aí a empresa tem a opção ou deve fazê-lo, deve, por exemplo, estar a um procedimento disciplinar relativamente ao trabalhador que cometeu a infração, não é? Portanto, pode ter esta dimensão. Agora uma pergunta que a Marta vai gostar muito de ouvir, que é: que empresas oferecem esse serviço de tratamento externo de denúncias? Porque, de facto, nós estamos aqui até neste webinar com uma parceria que temos com a CCA e também com a Whistleblower Software, porque, de facto, a CCA é uma das empresas que, como as empresas de advogados, mas empresas de serviços jurídicos que, de facto, tipicamente ficam com esse tipo de tarefa. Porque, lá está, porque tem aqui uma visão já bastante oleada daquilo que constitui algo que depois pode dar origem a uma denúncia também externa ou não, não é? E podem dar esse tipo de apoio. Sim, mas tipicamente sim, são os escritórios de advogados, eventualmente consultoras, mas sim, são normalmente esse tipo de empresas. Muito bem. E pronto, eu penso que já estamos aqui a chegar ao fim. Há aqui algumas questões que vão surgindo mais, mas... João, eu penso que vi uma que questionava, e já agora gostava de responder só para ficar elucidado, vamos a isso. mediadores de seguros estão obrigados a ter. Eu também vi turismo e outras coisas, ou seja... Mediadores de seguros estão obrigados a ter, porque... estão abrangidos por uma das tais diretivas do elenco, que é a diretiva 2016/97, portanto são considerados distribuidor de produtos de seguros e resseguros. Ok, muito bem. Então são também... Havia aqui uma questão também sobre empresas de turismo em particular. Eu acho que aqui não há exceções nenhumas, não é? Ou seja, quaisquer setores, além daqueles... O turismo não é um setor que esteja naqueles que, independentemente do número de trabalhadores, tem que ter. Portanto, se tiver 50 ou mais trabalhadores, é obrigado. Claro. E eu acho que também empresas imobiliárias. Também agentes imobiliários, sim, também são obrigados, independentemente do número de trabalhadores. Pois. Muito bem. Depois, há aqui outro tema que também surgiu aqui no meio de outra questão, que é a obrigatoriedade das empresas que implementam um sistema destes de divulgarem
ou seja, divulgarem junto dos colaboradores, e penso que a lei aí deve, assim como obriga, como define que quem faz a denúncia é o colaborador, as empresas têm que divulgar isto junto dos colaboradores, e não para lá disso. Mas também é questionado aqui, a certa altura, se há algum tipo de diretrizes sobre o número mínimo de horas de formação para que isto seja válido. Ou seja, basta fazer um webinar de 15 minutos para dizer a toda a gente que há, basta enviar um e-mail a toda a gente a dizer que há um canal de denúncias. O que é que diz a lei ou o que é que não diz e o que é aconselhável? É assim, a lei não diz, de facto, não diz a forma como deve ser feito, nem nada disso. Agora, de facto, se a empresa quiser que o canal de denúncias funcione como um verdadeiro canal de denúncias, designadamente, por exemplo, para que os colaboradores percebam que o canal de denúncias não é uma caixa de sugestões, não é uma caixa de reclamações, se quer efetivamente que os colaboradores percebam o que é que deve ser denunciado e o que é que vai ser analisado e o que é que vai ser investigado e aquilo que não deve ser, então aquilo que deve ser promovido, e é aquilo que nós também consideramos e praticamos, são duas coisas. No fundo, é a existência de uma política de denúncias, em que a empresa, na política de denúncias que divulga aos colaboradores, que nós vimos ali até no separador que a Francisca estava a mostrar, aqueles vários separadores, um deles pode ter a política de denúncias. E uma das coisas que a política de denúncias pode e deve ter é, de facto, explicar para que é que não, para que é que serve o canal e para que é que ele não serve. E outra coisa que também deve ser feita é, efetivamente, uma sessão de esclarecimentos, ou seja, quer para divulgar a existência do canal, quer para que alguém possa explicar aos colaboradores para que é que ele funciona, como é que ele funciona, para que é que ele vai servir, e para, de alguma forma, os deixar tranquilizados em como a empresa leva efetivamente a sério este tipo de obrigações e leva efetivamente a sério as denúncias que vão ser apresentadas. Muito bem. Marta, até uma das questões que às vezes surge é de surgirem denúncias que na verdade são reclamações de produto ou de serviço ou coisas assim, não é? Isto também tem muito que ver com a forma como é comunicado junto dos colaboradores. Sim. E quando é um canal público, como é que é, no fundo, comunicado a existência desse canal. Francisca, nós no software, na vossa solução, o Whistleblower, também temos sempre aquela página de rosto, digamos, em que se consegue colocar aqui algum texto mais educativo e que pode, se calhar, limitar logo à partida esse tipo de denúncias que não são denúncias, não é? Exato, e uma coisa que temos visto que funciona muito bem também é, por exemplo, colocar perguntas frequentes e aí já as primeiras 3 perguntas já ser logo o que é o canal de denúncias, que categorias devem ser, podem ser denunciadas e quem é que pode denunciar. E acho que já são logo as 3 perguntas limitadoras, não num sentido pejorativo, claro, que indicam logo ao denunciante para que é o canal de denúncia e para fomentar a boa utilização do canal. Quando entra uma denúncia, mesmo assim, que sai fora do âmbito, lá está, quem está a analisar deve ter plena consciência e conhecimento daquilo que deve ser considerado ou não uma denúncia, mas pode, no entanto, reencaminhar, se for uma questão de serviço ou de produto que seja relevante, pode reencaminhar a mesma para o tema, mas isto morre na plataforma, morre, não é? Se for algo que sai fora do âmbito, correto? Exato. Na plataforma há a opção, vocês depois vão fazer, lá está, a denúncia. Exato. E podem marcar a denúncia como spam, porque é uma denúncia de spam, como rejeitada, porque não está no âmbito da legislação, por exemplo, ou seja, depois podem definir os códigos de fecho que querem atribuir àquela denúncia. Ok, muito bem. Sim, senhora. Mais questões que tenham aqui surgidos. Temos aqui a questão das misericórdias. Eu não sei se isto é um tema, ou seja, algum tema de exceção ou não. As misericórdias com mais de 50 colaboradores. Não. Se tem mais de 50 colaboradores, já tem que cumprir, não é? Ou seja, não há aqui regime de exceção nem de obrigatoriedade. E pronto. Eu penso que já demos resposta aqui a bastantes questões. Só aqui mais uma, penso que será a partida a última.
Perante a falta de formação do gestor do canal, o mesmo pode recusar a sua nomeação. Isto é uma questão... Sim, quer dizer, mais sim, interna, não é? sim, ou seja, a nomeação da pessoa que vai fazer a análise do tratamento convém que seja de mútuo acordo, não é? Porque É evidente. não faz muito sentido que não seja. Muito bem. Sim, A senhora. falta de formação não é contra-ordenação. Muito bem. Eu penso que foi bastante rica esta conversa. Acho que tocamos aqui muitos pontos e demos aqui passamos por muitas áreas que têm mesmo, apesar disto já estar em vigor há um ano, ainda geram aqui algumas dúvidas, mas neste momento convém lembrar que de facto já há um regime sancionatório e, portanto, já há possibilidade das empresas serem implicadas aqui em contraordenações e em sanções e em coimas por não cumprirem com este requisito. E este requisito, na prática, é só para o bem da empresa e, portanto, eu penso que as empresas têm toda a vantagem em implementar, não apenas por ser obrigatório, mas porque, de facto, podem prevenir aqui problemas maiores e reputacionais. E penso que será bom para todas as empresas que ainda não têm pensarem nisto. Eu queria agradecer à Marta e à Francisca os contributos. Estas apresentações, neste caso a apresentação da Marta, vai ser disponibilizada aos nossos participantes. E nós, aqui na Crow, também estamos ao dispor para aquilo que seja necessário. Nós temos uma parceria com a CCA e com a Whistleblower Software. Nós, no fundo, tratamos de toda a implementação do sistema. Depois a CCA pode dar apoio no tratamento externo das denúncias internas e a Whistleblower Software está lá sempre com 100% de disponibilidade para manter a plataforma ativa. E pronto, foi este o nosso momento sobre os canais de denúncias. Muito obrigado a todos e até breve. Exatamente, só para fechar mesmo, agradecer a presença de todos. Acho que entregámos aquilo que prometemos logo no início, questões muito práticas, objetivas, respondendo diretamente às questões que foram colocadas. Haverá seguramente mais algumas questões que as pessoas vocês poderão ter dúvidas, especialmente quando pensarem na implementação do canal de denúncias. Obviamente estamos disponíveis, todas as pessoas estão aqui e, portanto, estejam à vontade. Muito obrigado a todos, boa tarde e até a próxima. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos.